Olá, aqui temos uma questão do Enem de eletroquímica interdisciplinar com a parte de eletrodinâmica em física. São apresentados dois textos. O primeiro diz que biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Biocélulas combustíveis. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam, aceleram reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como um substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão E0' apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, aquelas mencionadas no texto 1, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Feitas essas citações, a pergunta é, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Se quiser, pause o vídeo e tente resolver antes de prosseguir a análise da resolução que farei. Primeiramente, vamos interpretar os trechos mais importantes de ambos os textos. Ele menciona biocélulas combustíveis. Vamos entender o que significa isso. Uma célula galvânica é um dispositivo no qual uma reação química de oxirredução, isto é, onde há variação do número de oxidação de elementos, acarreta uma diferença de potencial que pode produzir e manter uma corrente elétrica num circuito fechado. Uma célula galvânica também é denominada pilha. Então, as biocélulas são células dessa natureza que ocorrem em organismos vivos ou que têm relação com moléculas e sistemas presentes em seres vivos. E uma biocélula combustível é porque a substância oxidada nessa célula, ela é oxidada pelo oxigênio e tudo se passa como se a reação global fosse uma reação de combustão. A questão também afirma que bactérias catalisam a reação de oxidação de substratos orgânicos. Então, notamos que numa das semi-reações apresentadas, temos o acetato, e o acetato, lembre-se, é o ânion derivado do ácido acético, e que o texto 1 menciona que o acetato é um substrato importante. Podemos analisar que nesta reação, que é uma redução, note porque elétrons são recebidos, eles estão no primeiro membro desta semi-reação. Se pensarmos na equação ocorrendo deste lado para lá, isto é, no sentido inverso ao que está equacionado, o acetato estaria sendo oxidado a CO2. Na outra semi-reação, temos o oxigênio sendo reduzido. Então, note que se invertermos esta equação e somarmos com essa, tomando cuidado de acertar o balanceamento para que os elétrons se cancelem, teremos o acetato se oxidando e o oxigênio atuando como agente oxidante. Pois bem, quando a questão pergunta qual é o número mínimo de biocélulas e afirma que elas estão ligadas em série, aqui é feita uma menção à física, à eletrodinâmica. Lembre-se de que quando você tem um gerador de corrente contínua ligado a outro e assim por diante, nesta situação que nós chamamos de ligação em série, a ligação em série ela se caracteriza pela seguinte situação: o polo positivo de uma célula é ligado ao negativo da seguinte e assim sucessivamente. Com isso, conseguimos obter uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial, vamos chamar de ΔU ou de ΔV, como queira. Essa diferença de potencial, ela é a soma dos valores de DDP, de força eletromotriz, de diferença de potencial nessas células ligadas em série. Então, se ele quer
a diferença total de potencial de 4,4 volts, isso significa que, se conseguirmos descobrir a diferença de potencial de cada uma, seremos capazes de descobrir quantas são necessárias, porque bastará dividir a DDP total pela DDP de cada uma delas. E para descobrir a DDP de cada uma delas, vamos operar com os nossos conhecimentos de eletroquímica e essas duas semi-reações cujos potenciais são dados. Pois bem, se mantivéssemos essa equação e invertêssemos essa, é evidente que para obter a equação global teríamos que multiplicar esta por 2 para igualar o número de elétrons, aí faríamos a soma e obteríamos a equação global. No entanto, isso nem será necessário, porque o que nos interessa nesse caso é descobrir a diferença de potencial de uma única célula. E essa diferença ela pode ser conseguida pegando-se o valor do potencial daquela que atua como cátodo, ou seja, onde ocorre redução, e subtraindo dele o potencial daquela célula, daquela semicélula, melhor dizendo, que vai atuar como ânodo, ou seja, onde ocorre a oxidação. Note que esta equação do oxigênio ela será mantida e, portanto, ocorre redução nesse processo. Assim sendo, este valor é o valor que vamos utilizar aqui. E a outra semi-reação, onde do jeito que ela está equacionada, tem elétrons aqui, mas ela será invertida, os elétrons aparecerão do outro lado, ou seja, ela passará a ser uma semi-reação de oxidação. E esse potencial que aqui está, que é um potencial de redução, que se refere à equação como ela foi fornecida, ele será usado aqui, de tal forma que o ΔE desejado vai ser igual a 0,8 volts, menos, note que esse menos é o menos da diferença que estamos calculando, menos o menos 0,3 volts, que representa este valor aqui, e o menos, repito, é da diferença. Chegamos, portanto, ao resultado referente a uma única célula, que será de 1,1 volts. Confere? Aqui vai dar mais 0,3 e mais 0,3 com mais 0,8 dá 1,1. Ora, para finalizar o cálculo, queremos uma diferença total de potencial de 4,4. Sabemos que cada uma delas dá um potencial de 1,1. Ou seja, então, o número de biocélulas ele vai ser igual a 4,4 volts dividido por 1,1, o que me diz quantas dessas pilhas precisam ser colocadas em série. Isso corresponde à alternativa B. É isso aí.